4 anos de Canadá, meus amigos. Bora falar sobre expectativa versus realidade? Nossa, às vezes nem eu acredito que passou tanto tempo assim já, desde quando chegamos aqui. Dá a impressão de que o relógio aqui corre mais rápido no Canadá, que a vida aqui passa assim, não é? Eu acho que pelo fato da gente estar reconstruindo a nossa vida, né, do zero, as coisas acontecem com muito mais intensidade. Então, aí você não tem a rotina, você começa a fazer tudo novo, faz um monte de compromisso no mesmo dia, resolve 10 coisas, mata 20 leões no mesmo dia, você Exato. nem vê o tempo passar. 3, 4, 5 trabalhos. A vida no Canadá é um negócio de doido. Vale a pena, a gente vai falar sobre isso, mas é puxado. Eu lembro a gente, 4 anos atrás, nesse mês de julho, chegando dia 26, no aeroporto de Nova York. Primeiro a gente fez uma conexão lá, né? De 12 horas. E ainda saímos com as malas de mão para andar, fazer um walking tour por Nova York. Para revisitar alguns lugares que a gente tinha visto no passado, se apaixonado. Depois a gente veio para cá. Chegamos aqui, era uma sexta-feira, quase que meia-noite. Sim, já era bem tarde da noite. A gente nem viu Calgary direito, fomos direto para casa do seu irmão. Tava esperando no aeroporto, meus sobrinhos com a bandeira do Canadá. Você lembra Foi emocionante. Ah, chorei, né? Não tem jeito. E aí, já fazia mais de um ano que nós não víamos eles. Tava com a coluna travada. Lembra disso? É verdade, Porque eu acho que o emocional, o nervosismo, a expectativa de vir fez com que a minha coluna travasse. Tinha tido febre também uns dias antes. Uma semana antes. Tava baqueado. É verdade. Olha quanta coisa a gente vai lembrando, né? 4 anos é tão logo ali, mas a gente acaba esquecendo dos detalhes, né? Nós dois ficamos bem doentes antes de vir para cá, caiu muito a nossa imunidade. E daí, febre, muita febre. Eu nem gripado. Sabia se eu conseguir carregar as malas, porque a coluna, assim, não, é zoado mesmo, de ficar travado. E aí tinha essa parada em Nova York de 12 horas, mas no final deu certo. Só que daí a gente chegou, e aí o meu irmão tinha uma viagem de férias para Vancouver, lembra? Sim. E ele perguntou, topa aí com a gente? Mas, tipo, não era depois de descansar. A gente chegou meia-noite da sexta, era partir 5 horas da manhã do sábado, de carro para Vancouver, que dá 1.100 quilômetros. Aliás, a gente está falando de Calgary. O meu nome é Joel, para quem não conhece, a gente está chegando agora. E eu sou a Bruna. Então, a gente fez essa viagem, passou uns 10 dias para lá, para British Columbia. Acho que foi uma semana, né? Um pouquinho mais de uma semana. E depois a gente começou a nossa vida. Exatamente, depois de quase uma semana, depois de quase 2 semanas no Canadá, a gente foi conhecer a nossa cidade, que a gente ia realmente morar. E na verdade a gente ficou numa cidade, hospedado numa cidade aqui perto, a gente vinha passar o dia aqui em Calgary, que meu irmão mora aqui na vizinhança, em uma outra cidade. E aí muita coisa foi acontecendo. Ai, que loucura! Para o pessoal entender só o nosso plano, a gente veio através dos estudos. Eu vim como um estudante principal para fazer um college de 2 anos, um college público, fazer o curso de Business Administration. Na época eu estava matriculado em Supply Chain, porque a minha área, eu era comprador no Brasil, e a ideia era a gente fazer isso. A Bruna veio com Open Work Permit, né? Isso. E depois pegar o Post Graduation Work Permit, que é mais 3 anos. Para quem faz 2 anos de college público, você consegue 3 anos de visto de trabalho para os dois. Eu, enquanto estudante, podia trabalhar 20 horas por semana, a Bruna poderia trabalhar à vontade, né? Exato. Era a tua responsa de bancar a casa. Minha responsabilidade. Então, a gente imaginava que iria imigrar dentro desse plano. Então, a gente tinha 5 anos aí para fazer acontecer. Tinha plano A, tinha plano B, o plano B se tornou o A, né, que era imigrar. Na verdade, quem nos proporcionou imigrarmos foi a Bruna, o trabalho da Bruna como babá, e depois as coisas foram mudando um pouquinho. Mas lembrando que a minha situação de imigrar como babá foi numa situação especial, não foi pelo método de caregiver, do processo de caregiver, né, que hoje existe no governo. Então foi uma situação por conta da pandemia, né, que o governo criou, e o meu serviço de caregiver, né, de babá, de nanny, estava entre uma das funções de necessidades especiais naquele momento, e foi por isso que eu tive a opção de aplicar antes. Que era considerado um essential work, que era um trabalho essencial,
E aí a gente, através do TR to PR, que é Temporary Resident, para Permanent Resident. Exato. Então a gente aplicou. No final das contas, nem precisamos do PGWP. Eu cheguei da entrada, quando a gente terminou o meu college, a gente deu a entrada, mas saiu aí a nossa sonhada residência permanente, né, que é o PR, seria o Green Card aqui do Canadá, para quem não conhece. Então, aconteceu isso aí de uma forma, foi mais rápido do que a gente imaginava, né? Muito mais rápido do que a gente imaginava, né? A gente nunca ia pensar que uma pandemia ia nos trazer muitos benefícios, né? Até porque a gente não parou de trabalhar em nenhum momento. Eu engravidei na pandemia, tive o Joshua na pandemia, mas... Quantos bebês da pandemia, hein? Pois a gente sabe muitos. dos problemas, a gente perdeu pessoas próximas, não é disso que a gente está falando, mas acabou abrindo algumas portas para a gente aqui no Canadá. Não só para a gente, mas para muitas pessoas, né? Milhares e milhares de pessoas. Exatamente. Né? E aí, nesse vídeo, a gente quer conversar um pouquinho a respeito de como que era a nossa expectativa. Eu vou fazer algumas perguntas para a Bruna aqui, de como que estava na cabeça dela lá atrás, em 2018, quando a gente estava planejando vir para o Canadá, e como que é a realidade depois de 4 anos. Afinal de contas, a gente não é o mesmo de 2019, a gente vai evoluindo, né? Vai ganhando experiência, vai vivendo, vai vivenciando, vai escutando muitas coisas. Então, cada dia a gente vai sentindo... bota escutar coisas aí, né? Nossa, a gente escutou já muitas histórias. Muitas e muitas histórias. Mas conta pra gente como que era, o que te motivava, o porquê que você decidiu sair do Brasil? Qual que foi aí a sua... Tá, primeiro porque eu conheci o Joel. Desde quando eu conheci ele, o Joel sempre foi muito sonhador, sempre foi aquela pessoa de conquistar as coisas, independente de qualquer coisa, né? E ele sempre falou do sonho dele de morar fora do Brasil, de ter essa experiência. E também a relação que ele tinha desde quando a gente se conheceu com o inglês, sabe, aquela pessoa que estudava todos os dias, várias horas por dia, mandava foto estudando na hora do almoço. Então ele tinha uma vontade muito grande. A gente já teve a oportunidade de fazer viagens internacionais também, né? Antes da gente logo namorando, vir pra cá. A gente bolou uma viagem internacional. Para a Europa, depois a gente foi para os Estados Unidos. A gente juntava todas as moedas que a gente tinha e gastava numa viagem uma vez por ano. Mas assim, era uma experiência incrível que nós podíamos nos proporcionar, né? A nós mesmos. Então, os olhos foram crescendo para as coisas de fora, né? A qualidade de vida de fora, as experiências que outros países, né, oferecem, que é bem diferente do Brasil. Países de primeiro mundo, né? E daí isso foi fomentando, né, dentro de mim, e daí veio a prima do Joel também veio com a história do Canadá, e sem a gente sempre conversando, e a gente, conte-me mais. Começamos a ver muitos vídeos na internet, né? E daí começamos a ver muitos vídeos da Amanda, dos Présias, que ajudou muito a gente nesse período. E daí a gente ficou, viciado. A gente assistia todos os dias. Então, às vezes, quando perguntam pra gente, como o sonho de vocês nunca morreu, né? Vocês nunca desanimaram. Foi porque todo dia a gente não deixava de ver, né? Um pouquinho que fosse. Seja um vídeo de mercado, seja um vídeo de paisagens, todos os vídeos de passeios, a gente tinha oportunidade de assistir, a gente não perdia a oportunidade, né? De fomentar, né, aquele desejo de continuar o projeto. Poder ir num Costco fazer uma compra, não era um sonho? Era um sonho, gente. Isso virou um sonho. Então, assim, por todo o histórico, né, que nós já tivemos com relações internacionais, vamos dizer assim, né, experiências internacionais. A gente foi picado por um bichinho, né, de vida no exterior. Isso. E daí foi que a gente... Então, era um sonho do Joel, eu já falei isso em outros vídeos, né, um sonho dele, que daí foi, né, fomentando essa vontade em mim também, e nós viemos parar no Canadá. E como que você imaginava que seria aqui o seu ciclo de amizades aqui no Canadá? Era importante isso para você? Mesmo no Brasil, nós já éramos pessoas rodeadas de muitos amigos, né? Nós éramos, na verdade, a gente tem até um grupo com um casal de amigos que a gente chama de arroz de festa, porque a gente sempre ficava até o final e a gente estava em todas as festas, todos os encontros, seja em restaurante. Em todas as panelas lá da igreja que a gente ia. Então a gente tinha um muito bom relacionamento no Brasil, a gente juntava a turma, a gente era o casal que juntava a galera, né?
Então, se tinha algum final de semana em casa, a gente falava, não, vamos fazer um churrasco, vamos juntar todo mundo. Então, a gente tinha muito bom relacionamento no Brasil. Ainda tem, os nossos amigos todos E estão eram os lá, amigos né? de longa data, né? Exato. Eram a maioria os meus amigos Seus amigos de de igreja. adolescência, de que a gente cresceu junto, 20, 25 anos de amizade. Acho que tinha uns 20 anos de amizade naquela época. Aí você chegou para a turma ali e... Até porque eu não cresci na igreja, né? Igual o Joel cresceu, então eu me Somos de converti. Campinas, tá, gente? Eu me converti, eu tinha o quê? 22 anos? 22 anos. E um pouquinho antes de conhecer o Joel, acho que foi no acampamento que eu te conheci, Foi no acampamento eu me converti. de carnaval da igreja. E depois acabou que os amigos deles viraram os meus amigos, né? O que é se converter? Para quem não sabe, é acreditar em Jesus. Aceitar Jesus como o seu único salvador, né? Então, mas, e como que você imaginava que seria a vida... Aqui, verdade, amizade, né? Não, amizade, como que você imaginava? É que eu contei agora no Brasil, vou contar agora no Canadá. Então, a gente achava que a gente ia, sim, estar rodeado de amigos aqui também, porque a gente gosta de estar com Nunca pessoas, foi o medo, né? Nunca foi o medo de estar sozinhos. A gente imaginou que ia chegar aqui e fazer amigo rápido. Até porque, antes da gente chegar aqui, a gente já tinha o Tio Canada, né? Um Instagram. Então, a gente já tinha alguns contatos, eu já tinha feito alguns contatos com algumas pessoas, principalmente de igreja, né? A Karina, que a gente tem vídeo aqui com ela falando sobre educação, foi uma mãezona que nos recebeu muito bem. A Thaís, outras pessoas que eu já tinha entrado em contato e a gente já estava conversando. Então, isso nunca foi problema pra gente. E o idioma, como que você achou que seria? Porque como que era o seu idioma antes? Esse é o ponto que a gente luta até hoje, né? Eu tinha feito muito pouco inglês no Brasil, eu tinha muita dificuldade de aprender em sala de aula, em grupo, né? Por bloqueio meu. Então, assim, eu perdi muitos anos de estudo por conta disso. E daí, logo depois que eu conheci o Joel, eu estudei no Cultura Inglesa, mas depois parei. Um termo, né? Eu saí do básico, eu estava indo para o intermediário, eu fiz o básico lá. E depois acabei não estudando mais. Quando a gente entrou no Plano Canadá, eu acabei virando a pessoa que pesquisava, fazia tudo, né? Estava trabalhando demais também, né? Você estava com uns 3 trabalhos, mais ou menos. Mais ou menos isso. O que você fazia, só para a pessoa entender? Bom, eu trabalhava normal, né, na empresa, numa multinacional. Com o quê? Eu trabalhava com pós-venda, para ser mais exato assim. E depois, nos finais de semana, eu trabalhava com uma cerimonialista. E também vendia maquiagem, vendia Mary Kay. E às vezes eu fazia foto também para algumas boutiques, algumas lojas lá de Campinas. Modelava para algumas boutiques. Modelava para algumas boutiques. Então, Tinha Instagram, né? De moda, de roupa, essas coisas, eu né? tinha um Instagram de blogueira, assim, né? Então não sobrava tempo para estudar inglês. Não estudar, não sobrava tempo. E eu queria estudar, mas eu não tinha tempo. Acabei que eu falei, bom, eu vou estudar quando eu chegar no Canadá. Besteira minha, não sigam, tá? Não sigam essa linha de pensamento. Estudem enquanto vocês estão ainda no Brasil, porque na hora que vocês vão chegar aqui, vão te dar muito mais segurança em começar a vida. E daí aqui eu cheguei, estudei 3 meses, que me ajudou bastante, né? E daí aí foi aprendendo, né? Daí até quando você trabalhou como nani, você acabou tendo a oportunidade da criança te ajudar com o inglês. Criança aqui sempre é uma escola, gente. Criança aqui é uma escola que vai te ensinar muito, porque o inglês deles ainda é bem puro, né? Bem raiz, vamos dizer assim. E eles não têm restrição em te corrigir, né? Você fala um negócio torto, o moleque fala, o que você está falando? Nada a ver. Não, eu falo desse jeito. O que você achava? Você tinha medo de gastar as nossas economias? A grana? Sim, né? Porque o plano nosso que a gente optou é um plano caro. Plano de estudo, né? Um plano de estudo, sim. Todas as suas fichas na mesa. No Brasil mesmo, a gente saiu do aluguel, né, para juntar as nossas economias. A gente morou quase 3 anos na casa dos pais do Joel, para a gente juntar mais dinheiro. A gente tinha tudo que a gente trouxe para o Canadá. Era tudo que a gente tinha. Tudo que a gente tinha. Então, era dinheiro dos nossos fundos de garantia, porque eu e o Joel, a gente tinha mais de 6 anos, mais de 5, 6 anos de 7, empresa. Vendemos o carro.
Passamos 3 anos economizando absurdo, né? 3 anos A gente economizando, não saía exatamente. praticamente, saía uma vez por mês só para comer fora, Então juntava assim, cada moeda, né? então era a preocupação de chegar e arrumar um emprego que nos desse a né, desse a possibilidade de já nos manter aqui, mas também tinha uma instabilidade que a gente não sabia o que ia acontecer quando a gente chegasse aqui, se a gente ia encontrar emprego no primeiro mês, no segundo mês, ou no sexto mês. E a gente tinha o dinheiro do Brasil, né? Tipo, o dinheiro da nossa vida. Aham. Então, assim, E, claro que e você estava existe disponível nesse momento para trabalhar com o que fosse? com o que Como que a fosse, gente fala? Você lembra das nossas conversas? não desmerecendo o trabalho. Mas quando você vem com pouco inglês, você tem que estar preparado para tudo, para todas as oportunidades. Ele falou assim: ó, você está preparado para lavar privada? Eu falei: ué, se esse for o único trabalho que eu arrumar, eu vou encarar até eu melhorar meu inglês e conseguir procurar um trabalho melhor. Então, assim, mas também era uma preocupação. Eu falei assim: poxa, eu vou chegar no Brasil, eu vou trabalhar de faxineira. Chegar no Né? Canadá. Chegar no Canadá, não no Brasil. Ir trabalhar de faxineira. Mas assim, eu Mas levei muito disposta. na boa, estava disposta, levei muito na boa. A gente sabe que é um processo, né? A gente está chegando aqui, a gente não é ninguém, vamos dizer assim, né? Ninguém nos conhece, não é a primeira porta que vai dar um super emprego pra gente, até porque a gente tem a limitação, né? A maioria das pessoas tem a limitação da língua. Mas eu estava preparada para qualquer coisa, realmente. Eu vim preparada para isso porque eu sabia das consequências de não ter estudado inglês no Brasil e não ter melhorado meu inglês no Brasil. Então. E qual que era a sua expectativa profissional? Você achava que ia conseguir atingir aqui o quê? Como assim? Em que posição que você conseguiria trabalhar? Em quanto tempo você sonhava com isso? Você imaginava assim, quero voltar para a minha área de atuação no Brasil? Sim, eu ainda desejo voltar para a minha área do Brasil. Não minha área específica, mas eu gostaria de voltar a trabalhar em escritório, em empresas, porque, não sei, eu gosto, sabe? Você é muito boa com isso. Eu gosto. Mas assim, né, a gente teve um planejamento onde entrou o primeiro filho e depois o segundo filho, né? Agora o segundo filho. A Bruna tá grávida, tá, gente? Gente, olha aqui, ó. Tá de 27 semanas? De 27 semanas. Então, meio que o meu objetivo, né, o meu sonho de voltar para o mercado de trabalho, quando o Joshua começou a ir na escola, meio que foi um pouco bloqueado pela segunda gravidez, mas eu ainda tenho o desejo de voltar a entrar na área administrativa e voltar para a minha área. E como que você o que você pensava sobre saudade? Como que a gente ia lidar? A gente vai voltar abordando esses temas para vocês terem ideia de como que está sendo a realidade agora, depois de 4 anos, tá? Eu acho que saudade, eu nunca pensei nisso como um problema para mim, até porque os meus pais são separados desde quando eu sou bem pequena, então eu convivi com essa distância, né, dos meus pais. Quem me criou foi a minha avó, né, por mais a minha mãe sempre morou comigo, eu sempre morei com a minha mãe, mas ela sempre trabalhou fora, e o meu pai, eu ficava só de final de semana com meu pai, então quando minha mãe casou de novo e foi morar em outras cidades, outros estados, a gente também se separou, então o convívio longe, né, deles já era uma realidade minha. Então, assim, não foi algo que não te incomodava, me incomodava tanto. Eu acho que era, diferente de você, né? Eu que já sempre chorava antes de vir, já pensando na saudade dos meus pais, porque a gente era muito conectado, muito ligado, né? Então eu até imaginava que seria, de certa forma, bom para o nosso casamento a gente desconectar. Sim. Porque a gente estava morando muito tempo junto, eu falei, agora vai ser o momento da gente levar a nossa vida, né? Exato. Realmente, agora eu e você, isso vai ser um investimento para o nosso matrimônio também, claro. A gente já tinha um tempo de casado, mas aquilo lá pegava, né? Eu vou complementar, acho que mais 2 coisas que eu tinha expectativa aqui, eu partilho das expectativas da Bruna aqui, mas eu queria escutar um pouquinho mais dela. Eu buscava um pouquinho a vida um pouco mais tranquila aqui no Canadá. Sim. Eu achava que ia ter uma rotina, eu ia conseguir adaptar uma rotina parecida com a que eu tinha no Brasil, mas só que não, mas eu não imaginava o que a vida estava preparando para mim, né? E eu queria praticar muito mais esporte aqui no Canadá. Assim, eu vim com essa fissura. No Brasil, eu praticava bastante esporte. Eu queria
fazer triatlon aqui no Canadá, tal, não sei o quê. Realidade, eu ganhei 10 quilos aqui, comendo bem, correria, ansiedade, várias coisas, né? Na verdade, a nossa rotina, a gente não conseguiu implementar a nossa rotina do Brasil aqui no Canadá por Mas ainda dá vários tempo, pontos, ainda né? dá tempo. A gente não Sim, tá, eu não ainda tô dá reclamando, tempo. não. Eu acho Não. que cada A fase é gente uma tem que fase. encarar, Tem que encarar de cabeça erguida, com ânimo, né? Mas pensando, acho que no que a gente buscava aqui, a gente conseguiu encontrar, né, essa melhora de Sim, qualidade de vida. com certeza. Tudo que a gente buscou, pelo menos do meu ponto de vista, a gente alcançou, que seria morar melhor. Também vai da nossa realidade. A gente estava com a vida organizadinha no Brasil, mas de realidade assim simples. Então foi um upgrade para a gente conseguiu morar melhor desde o começo, ter um carro bom logo que a gente chegou, a gente comprou o carro para a Bruna trabalhar como nani, né? Exato. E 6 meses depois. ter acesso às coisas que a gente não tinha tanto acesso, então a gente passou a consumir coisas que a gente não tinha. A gente tinha que juntar o ano inteiro, mas por escolhas, ou como a gente era sempre muito controlado. O poder de compra aqui, né, no Canadá. Não dá para. É indiscutível. Não dá. Tipo, lá a gente planejava um ano, falava, não, eu não vou comer pizza essa semana, não, senão eu não vou fazer uma viagem no final do ano, né? Então lá a gente tinha que escolher o que ia fazer, né? A respeito dos nossos amigos, foi dito e feito, né? A gente conseguiu fazer todas essas turmas, tudo. Aprendizado do idioma, que eu acho que é algo que... Ainda é um problema, né? Não digo um problema, eu acho que a gente poderia estar estudando mais, né? Mais por conta da nossa rotina, por conta do nosso trabalho. E a gente sempre está conectado muito com brasileiros, né? Eu imaginava que se a gente tivesse conectado com trabalhos em inglês, isso seria mais natural. Eu trabalhei 3 anos na Home Depot, isso me ajudou demais. A Bruna trabalhou como nani 1 ano, a gente migrou por isso. Foi o que alavancou, né? Nosso listening, o nosso entendimento, a nossa leitura está muito boa, mas tem que continuar. Por isso que vira e mexe, está fazendo uma aula, tal, fazendo alguma coisa, faço as aulas do Cambly, tento falar, tento me expor. Daí eu sempre estou nas montanhas buscando gente para falar, então estou assim na praça, tento falar inglês. O dia a dia é normal pra gente, né? Resolver coisas do dia a dia, banco, essas coisas é normal. A nossa vida, vamos dizer, em inglês, nesse sentido, é normal. Não tem mais dificuldade, né? Não tem mais dificuldade, mas é o a mais, entendeu? 5 minutos de conversa vai bem, daí começa a falar de emoção, sentimento, assim, algumas outras coisas assim, né? Eu acho que a gente pode aprimorar. Tem espaço, there's room for improvement. Sempre, sempre. A respeito de dinheiro, de fato, a gente chegou aqui, conseguiu trabalho assim muito rápido. A Bruna já meteu a mão na massa para trabalhar como garçonete, já logo no começo, começou a entrar dólar. Sim. Eu logo larguei um trabalho que eu fiquei fazendo remotamente para o Brasil, trabalhei como comprador por 3 meses de forma remota, e aí logo eu não aguentei, foi muita pressão para mim, aí eu fiquei no college e fazendo também trabalho como server, depois a Home Depot também, no meu caso, que é uma loja de material de construção, carregar cimento, madeira, trampo pesado, mais um bico como carregador de geladeira, de appliances, né, máquina de lavar, essas coisas. Trabalho nunca foi problema pra gente, né? Na hora que a gente chegou e a gente começou a conhecer as pessoas, o trabalho nunca foi problema pra gente. Nunca foi problema. Ainda mais que a gente chegou no momento que o custo de vida estava bem mais baixo, 2019. Sim. Com os trabalhos entry-level que nós tínhamos, a gente já conseguia se manter a ponto de a gente ter pago mais da metade do college com dinheiro feito aqui. Então a Bruna trabalhava full-time, nos bancava, eu trabalhava aquelas 20 horas por semana e trabalhava também nos spring breaks, conseguia juntar dinheiro para pagar o college. Pagamos 2 parcelas com dinheiro do Brasil, as outras 3 parcelas de mais ou menos uns $7.000 cada foram pagos com dinheiro aqui. Meu college custou $33.000 canadenses aí no total, né? Isso. Então isso que foi acontecendo. Mas agora, depois de 4 anos morando aqui, né? A sensação de como a gente vê o país, né? Eu acredito que nos 2 primeiros anos é uma lua de mel. Sim. Muita luta, muito trabalho, mas uma fixação, assim,
você tá tão apaixonado pelaquela mudança. Pra gente foi muito gostoso os primeiros anos. Tem pessoas que é mais traumático, né? Sim, sim. Na verdade a gente tenta não perder essa essência, né? Esse brilho nos olhos, de você todo dia agradecer de estar aqui, ou falar assim, nossa, você tem noção que você está morando no Canadá? Porque é uma mudança muito grande, né? Muito drástica. A gente está longe da nossa família, a gente está longe dos nossos costumes, das nossas crenças, né? No Brasil e tal. Então, é uma mudança muito, muito drástica. Então, a gente precisa alimentar essa parte boa, né? De você estar aqui, relembrar o porquê você está aqui. No começo a gente falava isso, né? A gente dá até dica por um casal de amigos nossos de colar na geladeira e você escrever quais os motivos que te fizeram vir para cá, para você relembrar todos os dias, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, a gente está, né? A nossa idade está a idade da depressão, da ansiedade, né? E você estar aqui fora... Não é de velho, mas tudo bem. Não, mas realmente, a nossa geração é uma geração muito ansiosa, depressiva, né? Muitos casos de depressão, esse tipo de coisa. Então, você vir para cá pode te gerar isso, e eu tenho isso comigo, né? Eu tenho a ansiedade como... queria falar amiga, né? Mas que me acompanha nesses anos. Você lida com isso. Eu lido com isso. Então é muito importante todo dia a gente relembrar o porquê que a gente tá aqui, né? Hoje a gente... Eu mexe, falo, né? Todo dia eu falo, cara, eu tô no Canadá, não acredito. Hoje a gente tem outros motivos, né? De não talvez um pouquinho mais dos motivos que fizeram nós virmos, exato. Mas hoje a gente tem os nossos filhos, então a nossa família cresceu, então a gente tem motivos a mais, né? Que nos fazem nos sentir em casa todos os dias. A gente tenta não perder essa motivação, porque a gente vê muitas pessoas, depois de um tempo, começam a normalizar, né? Normalizar, tipo assim, cara, você está acostumado já, você não vai ficar feliz porque o ônibus é bom, porque o Citroën funciona, entra porque na rotina, né? Você vai no mercado, você compra o que você quer, você vai no Costco, você compra a roupa que você quer e tal. Isso acaba se tornando uma rotina muito grande e eu vejo as pessoas passarem a reclamar, as pessoas passarem a ficar mais amarguradas e começar a ter mais saudade do Brasil, entende? Começa a falar, pô, será que vale a pena? Começa a se questionar. Então a gente tenta não esquecer esses motivos. Eu lembro da onde eu vim, como que era a minha vida, como que é aqui. Aqui o nosso filho, ele nasceu, ele tem ajuda do governo, ele vai para a escola, a educação depois dos 5 anos de idade vai ser gratuita, saúde a gente não paga, a gente anda com ele na cadeirinha atrás do carro sem medo de alguém vir fazer alguma coisa no carro, a gente tem que tirar ele às pressas, que é algo que me apavorava. Vai nascer o nosso outro filho. Andar na rua, andar com celular, poder ter as coisas, não passar na sua cabeça que pode acontecer alguma coisa ruim. Não que isso não vai acontecer, gente. Tem que sempre fazer esse ruim, disclaimer. exatamente. Sempre tem um doido, mas o percentual ruim, é menor. Exatamente. Né? Gente ruim existe no mundo todo. Mas assim, a realidade é bem diferente, né, comparado do Brasil para cá. Mas eu acho que a gente atingiu a expectativa, tudo que a gente veio buscar no Canadá, a gente encontrou. Eu quero fazer um vídeo do que mudou na gente, né? A nossa cabeça, os nossos hábitos, os nossos costumes mudaram bastante. Eu quero trazer um vídeo sobre isso também. Mas a gente conquistou tudo aquilo que a gente buscava. Então, a realidade, ela atingiu a expectativa. Sim, atingiu a expectativa. Atingiu a expectativa. Tudo que a gente imaginou que acontecesse, eu acho que a gente fez e fez mais do que aquilo. Eu acho que Deus foi muito misericordioso com a gente. Sim. A gente trabalhou duro, mas Deus deu uma forcinha. Continuamos, né? Principalmente você, continua trabalhando bem duro. Eu abri um empreendimento, trabalho agora com turismo, então tenho trabalhado bastante, mas eu acho que faz parte. Então aquilo que eu vim buscar um pouco de tranquilidade, a responsabilidade de adulto me levou para o outro lado, né? Filhos e tal. Sim. Mas, assim, coisas que a gente já viu, já escutou falar, já esteve junto com as pessoas, histórias, a gente já viu diversas histórias de pessoas voltando. A gente
a gente já tem 7 anos nessa caminhada de Plano Canadá, sendo que foram 3 anos se preparando para vir, 4 anos aqui, a gente sabe o que dá certo, o que dá errado, qual que é um caminho de sucesso, qual que é o mindset da pessoa que está chegando, que vai longe, qual que é a pessoa que, tem cara de que vai quebrar. A gente já viu de tudo, né? De tudo. E isso faz com que a gente faça uma curadoria para trazer os vídeos aqui no canal, os vídeos que a gente sabe que vão ser relevantes. Não são vídeos que vão nos beneficiar. Não sei se vocês já perceberam, mas os vídeos a gente faz assim, não tem aquele viés, não tem algo. O serviço que eu faço nas montanhas de turismo não necessariamente são para os clientes de estudantes que estão vindo. Então a gente não tem esse apego a contar uma história para que as pessoas acreditem em alguma coisa. A gente não precisa que as pessoas venham para Calgary, que é a cidade que a gente mora. A gente não tem esse interesse. A gente tem interesse em colaborar com vídeos que vão ser transformadores para quem assistir. Entende? O que a pessoa vai fazer da vida dela não é a nossa responsabilidade, não é o que a gente busca, de tipo assim, eu quero conduzir você a pensar desse jeito. Não, a gente quer compartilhar a nossa história, a gente quer trazer vídeos relevantes. Para você ter ideia, a gente trouxe vídeo agora sobre depressão. Quem que traz vídeo sobre depressão com uma pessoa especializada no assunto ali para o lado, um pastor que lida com isso, o ministério dele? A gente trouxe um podcast só com as mães, um podcast com um médico, podcast sobre construção de crédito, contabilidade que está para entrar no ar, diversas coisas assim focadas em realmente auxiliar as pessoas, porque a gente sabe, não adianta ficar só com aquele conteúdo que vai assim, só fazer a pessoa assistir, não sei o que, se emocionar, eu quero ver isso. A gente tem trazido cada vez mais realidade, choque de realidade, porque a gente sabe que as coisas no Canadá estão mais caras, a vida no Canadá está mais cara, a inflação, porque está vindo muita gente, migrando muita gente, acho que as portas nunca estiveram tão abertas, está faltando casa, os preços estão lá em cima, moradia é um problemaço, tanto aqui em Calgary quanto em outros lugares, pessoas disputando casa. Então a gente tanto na parte de aluguel como na parte de venda, de compra. O boom imobiliário aqui, a crise imobiliária está pegando. Então a gente vai sempre trazer conteúdos que a gente sabe que agregam. Depois de 4 anos vivendo aqui, hein? Você faria tudo de novo? Sim, com certeza. Faria tudo de novo. Ter 2 filhos canadenses, eu acho que já valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que hoje acho que o que pega hoje por conta dos filhos é a saudade dos nossos pais, né? Deles não terem a convivência com os avós. Essa é a parte mais difícil. Do plano todo, acho que essa é a parte mais difícil hoje para mim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aberto, transparente, né? Como diria meu amigo, like não se pede, se conquista. Então, se esse assunto te ajudou, deixa um like. Se conquistou. Deixa uma mensagem no vídeo, a gente lê cada mensagem, é super importante. Se inscreve se você não é inscrito. E bora para mais 4, 40 anos, 50 anos aqui. Não, aí já é demais. A gente ainda não conversou sobre isso. Vamos aí conversar sobre isso. Pessoal, obrigado. Desejamos muito, muito sucesso aí no seu Plano Canadá. Que Deus abençoe aí, que abra as portas. Mas olha, foca no inglês, foca em economizar, foca em fazer certinho para você fazer uma vez só, para tudo dar certo. Mas saiba, chegando aqui, o trabalho vai ser árduo, mas a colheita vai valer a pena. Com certeza, sempre. Beijos. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.